Então, nossa aula hoje é de psicologia pastoral. Vamos estar falando, dando sequência à aula passada, que falamos sobre alguns métodos de aconselhamento, falamos sobre a postura do aconselhador, daquele que está ali para servir o discípulo, de servir o membro, a igreja, através desta mentoria, através desse aconselhamento. E hoje, o que nós estaremos falando é apenas a sequência daquilo que nós já começamos a estudar na aula passada, né, falando sobre aconselhamento pastoral. Uma coisa que é importante ressaltar, que a teologia que vai abranger o estudo do aconselhamento, a área da teologia que vai abranger o estudo do aconselhamento pastoral é a área da teologia prática, é ela que vai ser responsável pelo ensino, pela a instrução da teologia prática, né? Então é importante mencionar sobre esta questão. Outro fator que é importante dizer é sobre o aconselhamento pastoral na sua origem. A questão é que às vezes nós pensamos que o aconselhamento pastoral ele surge a partir do contexto da psicologia, a partir do momento em que a psicologia vem como ciência, ela se forma como ciência, sai do campo ali da filosofia, como bem dito como pelo psicólogo Bruno, uma das primeiras aulas nossas aqui, você pode reassistir, e vem para o campo prático, o campo do escritório, o campo ali do divã. Só que, na realidade, o aconselhamento pastoral, ele surge desde quando Jesus ele está conosco, desde quando Jesus veio ao mundo, desde quando Jesus ele se assentou para poder trazer aquele sermão do monte, o aconselhamento pastoral já era uma realidade. O que nós podemos observar é que há uma mudança nesse contexto de aconselhamento, no formato de aconselhamento. Há uma grande transformação. Por quê? Porque as sociedades mudaram, a eclésia, a igreja mudou e, por isso, as adaptações nesse quesito de postura, de métodos, acabam sendo uma necessidade, acaba sendo uma realidade. Não é isso? Então é importante dizer que aconselhamento pastoral vem muito antes das descobertas de Freud, das descobertas de James, muito antes desses grandes autores, desses grandes homens da área da psicologia vir a elaborar seus ensinos, seus estudos, o aconselhamento pastoral já existia. O fato simples é porque ao longo da história, ao longo de todos os tempos, sempre houve pessoas com problemas os mais diversos possíveis, né? Preocupado com suas circunstâncias. E o que acontece? O verdadeiro pastor, ele sempre precisa estar onde essas ovelhas estão, né? Então, o aconselhamento pastoral, ele sempre auxiliou o pastor no cuidado das ovelhas. Por isso que eu sempre digo que o pastor, ele não está restrito apenas o papel do pregador ou o papel do evangelizador. Ele também está ali também no papel de conselheiro, daquele que vai estar trazendo verdades, confrontando quando for preciso, apacentando quando for preciso. E por isso podemos dizer que o ministério do aconselhamento pastoral, ele enriquece, né, o ministério pastoral como tudo. E o que acontece? Ele, além disso de enriquecer, ele vai proporcionar em que pessoas que estão ali angustiadas, frustradas, pessoas que estão inseguras, perplexas diante de qualquer fator, possam vir de alguma forma ao encontro do Senhor através dessa circunstância. Você vai observar, né, enquanto Jesus esteve aqui, ele foi um aconselhador, ele foi um mentor, mas ele foi também um pastor por excelência. Ele foi um diácono, mas ele foi um pastor por excelência. E todas as pessoas que
na qual ele teve esse contato, ele pregou o evangelho, ele instruiu, mas muitas pessoas vieram ao encontro do Senhor porque estavam com problemas, porque estavam com dificuldades, porque estavam enfermas, porque estavam desprezadas pela sociedade em algum nível. Então, o aconselhamento ele surge também como esta figura evangelística, esse papel evangelístico de aproveitar, entre aspas, né, esse momento, usar do momento de dor, de circunstância dessas pessoas e apresentá-las a Cristo, né? Então, se alguém perguntasse para você qual seria o objetivo, o alvo do aconselhamento, é obviamente que levar o aconselhado à maturidade espiritual. E esta maturidade espiritual, obviamente, passa pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento da tua santa palavra. Então é por isso que quando você vai olhar, por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 28, Hebreus capítulo 5, verso 14, 1 João capítulo 2, verso 5, você vai encontrar um termo no grego lá que é teleios, e esse termo vai significar plenitude ou maturidade, por exemplo. Então essas palavras, esses versículos, melhor dizendo, vai trazer para nós sobre a necessidade do cristão alcançar a maturidade, a plenitude, ser por inteiro uma pessoa completa em Cristo Jesus. Então, se alguém está ali passando por alguma fase, passando por algum momento, algum problema, é importante sim apresentarmos Jesus e em Jesus essa pessoa alcança então a maturidade. Um outro fator que é importante ressaltar aqui nesse momento introdutório é que o aconselhamento ele também serve de consolação, o paracletos, né, que também é usado como consolador o Espírito Santo. Ele nos permite através desta consolação trazer conforto ao coração do aconselhado que por um motivo está ali atribulado. Também no livro de Hebreus capítulo 3, verso 13, vai nos trazer um termo de exortação. Filipenses 1 fala que nós precisamos também trazer a oração. Então, quando nós olhamos para o aconselhamento, é você trazer o discípulo para o seu lado, andar lado a lado, né? Na aula passada, eu até mencionei que discipulado é o discípulo ao lado. E então o aconselhamento ele vai ser esta ferramenta de discipulado, essa ferramenta de trazer o aconselhado para perto de si e assim poder animá-lo, encorajá-lo, trazer esperança ao seu coração, trazer as mudanças, ajudá-lo a promover as mudanças em sua vida através desse relacionamento de ajuda. Entende? Então, o aconselhamento é esta ferramenta de aconselhamento e de ajuda. Por isso, nós podemos dizer o seguinte, que o aconselhamento ele vem antes das teorias e antes dos métodos apresentados por psicanalistas, por psicólogos. Só para você ter ideia, por exemplo, nos métodos de aconselhamento com base na psicanálise, você vai observar que Freud ele vai definir o ser humano, o homem, como um animal, e ao defini-lo, ele como animal, ele vai dizer que o homem age por instintos. Então o homem não teria nenhuma responsabilidade sobre suas ações, sobre os seus atos. Então o sentimento de culpa é fruto de padrões que o próprio homem vai estipular para si mesmo. Então, se você pegar essa base psicanalista do aconselhamento, você vai ter alguns pontos que se convergem com o que a Bíblia diz, e é o que eu disse na aula passada, o balizador principal de um aconselhamento é a Bíblia Sagrada. Você pode usar qual for o método, qual for o formato, mas que esse método e esse formato esteja fundamentado na nossa principal arma e ferramenta, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando você pega essa afirmação de Freud e vê que ele retrata o homem como um ser, como animal, né, que age por instinto, você percebe que não há um respaldo biblicamente para uma afirmação assim, né?
Porque o homem, sim, ele é responsável pelas suas ações. O homem, sim, ele é responsável pelos seus pecados. Né? O homem, sim, ele é responsável pela sua má conduta diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor há de pedir conta para todos nós do que nós fizemos de bom e do que nós fizemos de ruim. Então, seria incoerente dizer que Deus pediria conta a nós de algo cuja responsabilidade não seria nossa. E se a responsabilidade não seria nossa, seria de quem, por exemplo? Assim, é muito complexo podermos dizer que o aconselhamento dentro desse padrão psicanalítico, ele é um padrão totalmente bíblico e pode ser utilizado. Como eu disse, você pode extrair princípios dentro da psicanálise, dentro da psicologia, que é o tema base da nossa aula e da nossa matéria, mas é compreender que qualquer fator externo à Bíblia que você for utilizar, qualquer método, precisa passar pelo crivo da Bíblia Sagrada. Por exemplo, uma outra teoria da psicologia individual que Alfred Adler ele vai elaborar, Freud vai tratar o homem como esse animal que age por instinto. Já Alfred, ele vai dizer que para o homem ele é um animal, porém socialmente governado, e seu problema é o complexo de inferioridade. Então você percebe a visão de Freud para a visão de Adler. Ele vai dizer que igual a Freud, o ser humano é um animal, só que a diferença é que ele não age mais por instinto. Ele age de maneira socialmente governável, e esse problema desse ser humano, esse problema desse homem é seu complexo de inferioridade. E que a sua responsabilidade não é do indivíduo, mas a sociedade. Então a sociedade seria a responsável por esse complexo de inferioridade. Assim, o homem teria que buscar a superioridade e controlar o seu próprio destino. Então, você percebe que agora, se eu pegar a teoria, né, o método de Adler, você tira a soberania de Deus. É como se você pudesse escrever, é como se você pudesse fazer a sua própria história. E nós já lemos, e eu já mencionei com vocês várias vezes, que o homem não é o autor da sua história. Quem é o autor da nossa história é Deus. Né? E nós não podemos controlar o nosso próprio destino. Uma teoria que foi muito conhecida foi a teoria de Skinner. Né? E o behaviorista, ele falava o seguinte, que o homem é um animal que pode ser condicionado. É como se você pegasse seu cachorrinho e treinasse, condicionasse seu cachorrinho para ele poder fazer aquilo que você quer. E aí, então, ele vai defender, assim, então, o homem, aquela ideia da tábua rasa, em que o grande problema do homem é a falha ambiental, o ambiente que ele está vivendo, a circunstância. O homem é amoral e o que não é mal absoluto. Então, aquela natureza adâmica, aquela natureza pecadora que nós carregamos, como a Bíblia diz, que que o mundo jaz no maligno, que nós somos pecadores, e quando nós encontramos com Cristo, esse pecado ele é perdoado. Então, quando você lê o behaviorista Skinner, você vai perceber que ele vai dizer que o homem é amoral e que não tem o mal absoluto. E o homem acaba sendo vítima e não autor ou não responsável pelo seu pecado, pela sua falha moral. E aí eu termino com aquela teoria humanista de Carlos Borges, que ele vai dizer o seguinte, que o homem poderia transformar toda a sociedade em seu redor. Então essa transformação seria vindo do homem como um bom e com muito potencial. O homem poderia fazer qualquer transformação dentro do contexto social ao seu redor. E a responsabilidade pelos seus problemas, os problemas da sociedade, não é do homem, já que apenas o homem é uma vítima do meio ambiente. Então, desses teóricos, dentro da psicanálise,
dentro da psicologia, esses métodos, você vai perceber que todos eles tiram a culpa do homem. Todos eles tiram a responsabilidade do homem. Então, os problemas, as crises, as circunstâncias que esse homem vive, ele não é algo peculiar dele, mas é algo vindo de outras pessoas, ou do meio ambiente, ou da própria sociedade, enfim. E o fato é que nós somos responsáveis. Então, no aconselhamento pastoral, existem sim métodos que precisam ser seguidos, e nós vamos falar sobre eles hoje, né, de uma maneira mais profunda, lembrando que a aula de hoje é uma sequência da aula passada. Só que o fato é o seguinte, nós precisamos ser bem criteriosos quanto aos métodos utilizados. O Rick Warren é um autor que vocês conhecem bem, o autor de Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Ele vai dizer o seguinte: somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Então, qualquer circunstância que é nos apresentado, por mais diversos sejam os métodos que possam ser utilizados, a principal fonte da solução dos problemas é Cristo, pois somente Deus vai nos revelar, vai nos mostrar nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, a nossa importância e principalmente algo que está fora do nosso controle, o nosso destino. Então, é importante demais compreender que ao buscar um aconselhamento pastoral, as pessoas estão buscando também uma resposta, só que essa resposta não pode vir do eu, mas precisa vir daquilo que Deus está mostrando, daquilo que Deus está nos ensinando por intermédio da sua palavra. Então, Deus, ele desde sempre usou o mecanismo do aconselhamento, como disse, desde Cristo, lá no Sermão do Monte, mas também muito antes disso, lá em Isaías capítulo 40, verso 11, Ezequiel 34, 16, tem referências muito claras sobre isso. Então, quando você olha lá, por exemplo, a parábola do bom samaritano, você vai perceber que ali havia alguém enfermo, havia alguém precisando de ajuda e precisaria de alguém se disponibilizar para ajudar. Nós, como aconselhadores, como pessoas que estarão ali para aconselhar outros, nós temos que ter a visão da ajuda, de curar as feridas. Pessoas, o mundo inteiro, pessoas ao seu redor, ao meu redor, estão com feridas abertas, precisando de pessoas para curar, outras pessoas para curá-las, né? Então, que feridas são essas? Espirituais, físicas, feridas como tensões, insegurança, ansiedade, desvio de conduta moral, por exemplo, infelicidade matrimonial. Ixi, e a lista só cresce, tá bom? Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo do bom samaritano e socorrer. Quando olhamos para Jesus, ele foi um Jesus que admoestou quando precisava admoestar, um Jesus que exortou quando precisava exortar, que redarguiu quando precisou redarguir, e Jesus repreendeu quando precisou repreender. Ok? Então, de uma maneira bem breve até o momento, eu estou falando sobre o aconselhamento pastoral e essa história do aconselhamento pastoral, essa necessidade, essa carência que as pessoas têm em que precisa ser tratados por aqueles que foram chamados por Deus para cuidar de outras pessoas.